Tudo muda neste mundo, tá tudo transformado e a gente vê que a tecnologia fez processos serem colocados em teste. Isso acontece na área da medicina, acontece na área da saúde, na área da comunicação e, por que não, aconteceria na área da construção civil. A construção civil vive momentos em que tudo precisa ser dinâmico para fazer com que a obra dê certo, para que tenha um efeito positivo naquele local. Uma obra começa muito antes da terraplanagem. E a gente vai conversar agora com o Pedro Moraes, que é diretor de operações da PHD Engenharia, empresa que tem inovado aí nessa área de prestação de serviços, na assessoria e gerenciamento e planejamento de obras. Ô Pedro, satisfação recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado pela oportunidade de a gente falar de um assunto tão relevante para as empresas, né, e para a construção, que é a tecnologia e o planejamento nas obras industriais. Pois é, Pedro, quando a gente fala de uma obra, né, a gente vê um prédio sendo lançado ali numa região, num bairro que a gente passa ali todo dia, uma plaquinha ali, vai ter uma obra. Para aquela plaquinha ser colocada ali para começar uma obra, teve trabalho demais antes. Muito processo antes, Fabiano, muito processo antes. Então o que a gente vê, né, é que historicamente as obras foram feitas de maneira muito impulsiva, né? Você começava a fazer uma obra realmente sem um planejamento, sem uma estratégia bem feita. E o que isso culmina? Na obra, a comunicação e a execução são diretamente afetadas. Então nós aqui da PHD Engenharia, o que a gente viu na modificação do mercado como um todo, é um trabalho hoje muito mais denso num planejamento estratégico daquela obra, como que ela vai ser feita, os cálculos muito mais bem realizados, né, na fase conceitual, para que na hora que comece a obra as coisas fluam de uma maneira muito mais dinâmica, né? E esse período a gente dá para, por exemplo, uma obra de grande porte tem um tempo maior, uma de menor porte. Quanto maior a obra, mais tempo vai ter de planejamento, de programação, ou não necessariamente? Não necessariamente, Fabiano. Depende muito da expectativa dos investidores, depende muito da expectativa do cliente final. Mas o que a gente acredita é que quanto mais tempo nós tenhamos naquela fase inicial do processo, a gente tem um resultado cada vez melhor em produtividade, qualidade e segurança nas obras. E essa segurança que você está falando, né, da obra, ela inclui tudo de segurança. Ou seja, desde a terraplanagem para a coisa acontecer, para a obra acontecer e não ter nenhum problema, até mesmo pensar a estrutura de quem vai trabalhar. Ou seja, é tudo muito pensado. Mas o que chama atenção, Pedro, e a oportunidade que eu já tive de acompanhar, de ver construções hoje, elas são muito rápidas, Eu lembro de estar fazendo um vídeo para uma empresa que eu fui num dia, no outro, cadê aquele prédio? Não, já está no segundo, já de blocos, ou seja, está cada vez mais dinâmico. Por que isso acontece? Para a gente que está assistindo ali aquele processo, a obra está mais rápida, mas o tempo na prática que mudou foi o antes, o conceito da obra, é isso? É isso. Muito bom, Fabiano, muito boa colocação. O que a gente acredita é que o maior problema em obras é comunicação. Comunicação hoje é a maior dor em obras. E quando a gente fala comunicação, ela vai desde a etapa de projeto, quando você está elaborando o projeto, a comunicação do encarregado ali na frente de serviço, fazendo a obra como um todo, né? Uhum. Hoje a gente vê as obras no Brasil cada vez mais rápidas e o setor de construção, ele está numa evolução constante. Mas a gente está muito atrasado em relação ao mundo. Uhum. Hoje nós, verificando obras no Japão, China, no mundo, eles fazem obra muito mais rápido que nós, porque eles ainda acreditam que gastam mais tempo na preparação do que a gente gasta aqui hoje. Uhum. E olha que interessante, né? Hoje a tecnologia tem ajudado muito a comunicação fluir na obra. A gente tem uma metodologia, Fabiano, que chama BIM, que é o Building Information Modeling. O que é isso? Sabe aqueles projetos 3D que a gente começa a ver hoje cada vez mais comuns, né? Uhum. Do prédio, antes dele estar pronto, você já vê ele. Se ver dentro você consegue ver o óculos, né? Muita gente acha que aquilo é uma questão de engenharia e na realidade aquilo ali é muito em função da comunicação. Fica muito mais fácil, tanto para o comprador, para quem vai executar, para todo mundo que está envolvido naquele projeto, entender e colaborar para aquele projeto fazê-lo de cada vez mais rápido, de maneira mais eficiente. Né? O projeto, então, na prática, por exemplo, quando se fala dessa demora, eu lembro muito de como que acontece, por exemplo, se cai uma ponte, né, e você vai fazer uma reforma no Brasil, é um tremoroso ainda, você tem que fazer um processo. Aí tudo bem, vamos tirar a burocracia do lado, que tem que ter as licitações, mas o processo ainda é um pouquinho mais lento. Aí você vê no Japão, tiveram lá um terremoto, caiu uma parada, no outro dia os caras já estavam com a parada.
Quando você fala dessa coisa de ser um pouco ágil, é a gente poder construir uma ponte daqui a pouco em 2 dias, como acontece no Japão? Exato. Exato. E por que eles conseguem construir em 2 dias? Eles têm uma preparação em função de um planejamento construtivo muito bem feito nas etapas anteriores do que na execução em si. Então a execução para eles é 20% do tempo da obra e 80% do tempo da obra eles estão pensando na estratégia daquele projeto. Existe uma analogia muito interessante que se nós fôssemos fazer do lado de um japonês uma ponte, a gente começaria essa ponte 3, 4 meses antes do japonês e você não ia ver ninguém no canteiro no japonês. E a gente está trabalhando, está construindo a ponte. Na hora que a gente estivesse na metade, eles começariam a ponte deles. Que interessante, cara. E fariam com 10% do tempo. Que interessante. Então, assim, olha como é que a gente trazer uma discussão para um programa de economia é importante trazer essa questão da engenharia, né? O que você está falando é algo assim, a gente se acha muito, né, em algumas coisas, né? A gente é o melhor país do futebol, é o melhor país do carnaval, mas a coisa prática mesmo, a gente precisa avançar. E qual que é o caminho que vocês estão encontrando assim para tentar ter um pouquinho de competitividade? A gente sabe que tem empresas hoje brasileiras bem avançadas, trabalhando na construção civil fora do Brasil, estando muito bem. Elas tiveram que se adaptar a esse processo? Muito. Eu acredito que nos últimos 10 anos, Fabiano, as empresas mudaram muito o mindset delas. O que a gente está enxergando que os donos de empresa começaram a mudar, né? Eles começaram a ver que não dá mais para tocar obra tocando obra. Você tem que ter processo, você tem que ter uma excelência operacional muito bem criada lá dentro. O que é uma excelência operacional? É entender todos os indicadores das suas obras, entender que a análise de dados é fundamental para que você consiga ter decisões assertivas nas obras, é entender que todo o projeto ele tem que ser feito de uma maneira executiva e pensada antes. Então, quando a gente começa a mudar esse mindset, as empresas começam a mudar a maneira com que elas executam os projetos e a gente começa a ficar competitivo no mercado, competitivo de maneira nacional e internacional. E para uma empresa, né, vocês vão lá fazer esse projeto, quanto menos tempo de obra é melhor? Muito melhor. Porque se você tem menos risco trabalhista, menos risco de gastar recursos que de repente não ia gastar, ou seja, é por aí. É por aí. O que a gente vê é o seguinte, quanto menos tempo a gente ficar naquele projeto, né, gastando os recursos que a gente imaginou que gastaria inicialmente, a mão de obra indireta, que somos nós, o apoio que estamos dando mão de obra por servente, o apoio da obra fica menos tempo. E uma das partes mais caras da obra é o apoio. Então, quanto menos tempo o apoio ali, que é a mão de obra indireta, que não diretamente atua no projeto, fica, mais maior o resultado do projeto. Agora, o detalhe interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, você tem uma obra que ela muda, acho que até a gente precisa discutir isso um pouco mais até em termos de economia, porque o mercado imobiliário ele é muito importante, mas em determinadas situações, em cidades como Belo Horizonte, você está começando a ver obras acontecendo em lugares que você vê um impacto de mobilidade muito urgente para aquele processo. E aí eu tenho, até para a gente fazer esse papo, eu estava estudando um detalhe e teve uma cidade da Europa, na Itália, os caras foram, na Itália, né, eles foram fazer eles vão fazer um prédio, eles pensam já no entorno, então no viaduto que vai ser feito, no processo, é como se você estivesse montando uma cidade. Quando você começa a ter prédios como a gente está vendo agora, grandes cidades, né? Tem prédio em Belo Horizonte, por exemplo, tem mais morador do que em alguma cidade do interior. E você já começa a ter uma tendência de... a construção civil também está despertando um pouco para isso. Cara, o que eu vou construir ali pode impactar a mobilidade. O que eu posso mudar no meu projeto para que a mobilidade não seja tão afetada? Eu sinto isso, mas eu sinto de uma maneira mais globalizada. As prefeituras estão tendo cada vez mais essa preocupação em qual o impacto de ter mais prédios naquele lugar, né? A gente já está vendo várias regiões que estão ficando estranguladas, né? Com muitos prédios, a mobilidade está cada vez mais impactada. Mas hoje, a pessoa que constrói, quando ela constrói no projeto BIM, ela já entende qual o impacto. Não necessariamente ela vai pensar ou mudar o projeto, mas ela já consegue ter uma visão de qual o impacto que ela vai causar para aquela região. Isso é muito mais claro hoje. Agora, detalhe, né? Se a gente tem um impacto positivo de uma obra, de economia, a gente também trabalha com um problema que a construção civil tem, que é o desperdício, né? E aí, como é que funciona, você que está pensando em casa, né? Quem é que já não construiu uma coisa aí, né? Comprou 30 tijolos e precisou de 50, né? Eu fui 30 só para facilitar, porque a matemática não é o meu forte. Como é que é, cara, trabalhar esse projeto que vocês fazem?
Vocês já fazem um projeto pensando já no prepare-se para o melhor mantenha-se preparado para o melhor, mas prepara também para o pior, é isso? Com certeza, Fabiano. Tem uma metodologia que chama Lean Construction. O Lean Construction é uma metodologia que na obra você analisa qual o ritmo daquela obra e o mínimo necessário para que você consiga executar aquele ritmo. Então a gente evita ao máximo o desperdício implantando o Lean nos projetos. Isso é bem legal, porque assim, como a maior dor, né, das obras é a comunicação, o Lean vem para ajudar o encarregado a ter mais voz, e o encarregado tendo mais voz é a pessoa que mais conhece daquele projeto. Ele consegue nos dar, né, uma visibilidade de execução melhor e ele garante, ele nos ajuda a diminuir os desperdícios. É bem interessante, é trazer a ponta para o centro. Mas, beleza, vamos tentar clarear um pouco mais isso. Você tem que fazer lá uma compra de determinadas unidades de haste metálica para fazer. Nem sei se usa haste metálica em determinado. Usa ainda? Ainda usa, em alguns projetos. Aí a haste metálica lá. O projeto que você faz te permite a comprar... Parcialmente. Ou seja, eu vou usar 5 se elas quebrarem, Você consegue... Hoje o sistema de compra de uma construção, ele é mais inteligente, porque não é igual aquela obra que o cara fazia no passado. E vamos ver como vai ser, né? Vamos lá, vamos tocar o barco. Ô Fabiano, a obra e o resultado das obras hoje exigem que a gente tenha essa mentalidade enxuta. A mentalidade enxuta, ela prega o seguinte: eu não vou comprar tudo porque eu não vou usar tudo ao mesmo tempo. Eu compro o que é urgente e necessário nos próximos 60 dias. E você vai fazendo compras à medida que a obra vai necessitando, né? O que permite isso, né? Às vezes a gente perdia muito material com chuva, com intempérie, aquele material era perdido porque eu tinha um excesso de material na obra. Hoje a gente não trabalha dessa maneira mais. A gente só tem na obra o que é essencial para a obra. Mas a gente sabe o tempo médio que eu tenho de fornecimento para garantir que na hora que eu precise, não falte. Legal demais. Estamos recebendo aqui o Pedro Moraes, que é diretor de operações da PhD Engenharia. Pois é, e o Pedro, você é jovem, Pedro, já está na direção lá de engenharia, começou cedo, né, a história. Pedro, a gente vai para o intervalo. Eu quero deixar uma pergunta aqui que todo mundo faz, mas a gente vai fazer um pouco diferente. Sustentabilidade, ela é um problema ou ela é uma solução hoje nos processos do que diz respeito à construção civil? Tem ainda um medo ainda de... sustentabilidade, de alguma forma, não jogar o material fora já está ajudando. Mas o que a construção civil pode fazer pela sustentabilidade? A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com o nosso Economia. E agora? Estamos de volta aqui com o nosso Economia e Agora, aqui no canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Abraçar você que está acompanhando o nosso programa em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, você que está acompanhando Uberaba e Uberlândia, está em Patinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, todos acompanhando pelo 527 Claro HD. Agora, se você não está em nenhuma cidade dessa, você pode também assistir pelo youtube.com/canal Viver Brasil. Quem está aqui comigo é o Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia. Ô Pedro, você começa ali na PhD, como é que foi a sua estrada aí dentro da empresa para hoje estar, talvez que seja, vamos chamar de artéria de uma construção, é a operação? Legal demais. Boa pergunta. Eu comecei a trabalhar em obras com 18 anos. Eu era ajudante, né, de mecânico naquela obra e eu via o problema de comunicação que acontecia naquelas obras e tudo, e como os líderes ali eles não eram envolvidos naquele projeto. Então aquilo já me despertou o interesse e falei assim, cara, essa área que eu quero atuar, né? E com o tempo eu fui tendo oportunidades em obras industriais de grande porte, obras de 500, 600 milhões, né, industriais, muito na área de Vale, Arcelor, Gerdau, tendo essas oportunidades de ir vivenciando o planejamento dessas obras. E aí eu fui crescendo, né? Fui virando técnico, planejador e tudo, até virar engenheiro, coordenador. E quando o Pedro, né, Nery, que é o sócio lá da PhD, me chamou, falou assim, Pedro, ó, tô saindo aqui, abrindo uma empresa de planejamento. A gente sempre teve um sonho de revolucionar esse mercado, que a gente via que tinha uma carência muito grande. Vem cá, vão ser meu sócio aqui, toca a parte de operações, eu vou olhar a parte comercial. E aí foi quando a gente começou, né, nessa estrada da PhD Engenharia. Que legal, que bacana. E é interessante a gente contar a história, né, de pessoas que estão aí jovens e fazendo um processo. Então, você estava ali, vamos dizer assim, no chão de fábrica. Exato. Estava no chão de fábrica, sentindo a dor, você olhava e falava assim, né, gente, o que eu vou fazer? É o que eu falo, né, no jornalismo, por exemplo,
O cara pode até ser um bom chefe de reportagem sem ter sido repórter, mas se ele tiver sido repórter, ele vai ser um chefe de reportagem que vai entender a dor. Exato. Então hoje você está lá na gestão, mas você fala assim, bicho, que cara ali está sofrendo, teve um problema. E isso modifica a forma de gestão. Muda muito. É de dono para dono. A gente realmente sente a dor daquele cliente, né? E até das pessoas que trabalham com a gente, né? Então, assim, a gente tem hoje 115 pessoas na PHD. E para todo mundo que trabalha lá, a gente já passou, eu e o Pedro, por alguma das posições que essa pessoa está residindo hoje lá na empresa, né? Que legal. Então, se é engenheiro, se é um técnico, se é um consultor. Então, é muito mais fácil e tátil para a gente ser empático com aquela pessoa, né? Para que ela consiga se dar bem e evoluir no trabalho, vivendo tudo isso que ela está vivendo hoje. Muito legal. Pergunta que eu deixei na saída de bloco, né? Sustentabilidade. Ah, sustentabilidade. O mentalista gosta de falar da sustentabilidade, mas quem está na prática empreendendo, ele precisa fazer o cuidado com o meio ambiente ser também um negócio. Por muito tempo, você conversava com empresários assim como você, a gente tinha uma noção de que a sustentabilidade era muito mais uma tabela a ser cumprida, né? Tipo o América agora no Campeonato Brasileiro. Vamos tocar aí até o final aí, porque já cumpri tabela. E hoje não. Hoje eu tenho uma percepção de que se você não fizer pelo planeta, não vai ter planeta para você trabalhar. Mas a construção civil, como é que é isso? Como é que despertou isso lá na PHD? Como é que vocês trabalham esse tema? Muito boa pergunta. Hoje, não só o meio ambiente, tanto a parte social e a governança, né? O ESG hoje é muito forte. Realmente não é uma coisa mais para inglês ver. Hoje está na prática atuando nos projetos. Como que a gente enxerga isso no planejamento, né? A metodologia construtiva, desde o material que vai ser usado, é o que vai garantir que aquela obra de fato seja uma obra ambientalmente sustentável, né? Então a gente atua muito antes, analisando melhores práticas de montagem, né, industriais ou melhores materiais para ser utilizado naquele projeto, para que a gente consiga ter uma sustentabilidade naquela obra, né? Socialmente falando, né, hoje os projetos, você mesmo disse, impactam de uma maneira social muito grande, né? Tanto de maneira negativa quanto positiva. O olhar que as empresas estão tendo para esse tipo de assunto está cada vez mais forte para que a gente consiga ter todas as siglas ali do ESG atendidas para a empresa realmente ter condições de atender o mercado como um todo. Ou seja, a gente está falando de cuidar do meio ambiente, não só para cumprir tabela, mas para fazer parte do negócio. Exato. Quando você hoje fala de construção civil sustentável, passa também pelos materiais a serem adquiridos, pelos fornecedores, porque quando você entrevista alguém de alimentação, você fala que você começa uma vida sustentável quando você começa a observar qual que é a postura daquela empresa que você está comprando. Hoje é o caminho você ter bons fornecedores, saber da dinâmica, porque você trabalha com um determinado material que, se o cara não tiver uma análise perfeita do que ele está fazendo, ele pode incorrer uns dejetos jogados no lugar errado. É um cuidado que tem que ser feito? Totalmente. Hoje você não é responsável só pelaquela parte da obra que incorre a você, né? Você é responsável por todo o meio ambiente ali que está envolvido, o ambiente do trabalho do colaborador que está prestando serviço para você, o tipo de material que você compra, tudo isso é nossa responsabilidade para garantir uma obra mais sustentável. O que a gente faz hoje? A gente participa de muita feira, de muita summit de inovação e tudo, para ver as melhores práticas que o mercado está trazendo, de novos materiais, novas metodologias de montagem, para a gente garantir obras sustentáveis. E tem muita coisa, Fabiano. Você falou assim, hoje já não é para inglês ver mais e criou no mercado uma movimentação muito forte de novos materiais, de novos tipos de construção. Hoje tem algumas empresas que trabalham com construções modulares, que assim, você não usa quase nada da metodologia convencional de concreto, é tudo container mesmo, né? Que são modulares e conseguem fazer ótimos prédios, né? Construções mega robustas, são rápidas, sustentáveis, né? E assim, no final, o mercado está se movimentando para a nova realidade do mundo. Então isso está sendo muito gratificante participar desse movimento. Interessante a gente ter esse papo sobre construção civil e ao mesmo tempo ter esse papo sobre sustentabilidade. Mas nós falamos aqui no papo aqui até agora de inovação, falamos do quanto a gente está atrás aí de alguns países e precisamos avançar, falamos aí de sustentabilidade. Agora, e a mão de obra? Você falou também, contou sua história brilhante que estava lá começando como mecânico, tendo uma noção. Qual que é hoje a dificuldade de se ter uma mão de obra para esse avanço tecnológico, para esse avanço da inovação? Porque assim, você tem uma gama de profissionais
que não tiveram acesso à tecnologia, estão tendo acesso agora. A própria empresa está tendo que treinar profissionais ou os profissionais estão vindo da faculdade? Nossa, muito boa pergunta, Fabiano. Como essa mudança organizacional, né, e da estrutura de obras no Brasil mudou há aproximadamente uns 10 anos, não deu tempo ainda das faculdades se atualizarem para essa nova realidade, né? Então os profissionais não vêm prontos. E o que as empresas estão fazendo, né, vou dar o meu exemplo aqui, a gente tem uma escola lá dentro da PhD, uma universidade nossa, que é um sábado por mês, todo mundo lá é treinado, e cada um, né, dos grupos ali dentro são treinados de maneira específica para cada tipo de construção que a gente vai fazer. Então as empresas realmente têm se movimentado para garantir uma melhora no nível das pessoas que trabalham em obras. Hoje é muito difícil a gente achar uma pessoa pronta para trabalhar com BIM, Lean Construction, um planejamento executivo, com essa visão toda que eu estou te passando no mercado. A gente realmente forma essas pessoas e é muito gratificante fazer isso lá. Ô Pedro, eu tenho uma sensação de que na hora de você montar a sua equipe lá, você vai ter uma tendência a pegar pessoas que tiveram um aprendizado que você teve, que buscam, que comecem, que do trabalho. Eu percebo que nessa área, eu costumo dizer que em qualquer área, a pessoa ter trabalhado em qualquer coisa, ela já entende o que é trabalho. Como você vê hoje essa turma que está resolvendo entrar no mercado de trabalho um pouco mais tarde? Isso também é complicador para a construção civil, de ter um talento que está ali, está pronto, mas não, vou estudar mais um pouco, vou terminar na faculdade. Tem esse movimento acontecendo. A maioria dos brasileiros não tem condição de fazer esse movimento, mas tem muita gente fazendo, gente que poderia estar já a serviço. Como é que você encara essa realidade? Eu acho que quanto antes você se colocar à prova, mais rápido vem o aprendizado, né? Eu tive a minha experiência desde os 18 anos trabalhando, enquanto eu fazia faculdade eu já trabalhava, né? Então quando eu me formei em engenheiro, eu já passei por mais de 6 anos ali de aprendizado dentro do... Você já era engenheiro veterano antes de formar. Então, depois que eu recebi o certificado, trabalhar como engenheiro numa obra era formalidade para mim, porque eu já fazia esse tipo de trabalho antes, né? Então, na hora que eu monto meu time, eu tenho duas vertentes. Uma a gente tem 4 valores lá, muito simples, né? É humildade, sentimento de dono, inovação e valorização das pessoas. Então, a pessoa, quando a gente entrevista, não é a capacidade técnica dela. Eu me comprometo em desenvolver a pessoa lá dentro. Mas ela tem que ter os valores que eu acredito que são os valores da empresa, né? E um outro lado é a fome de aprender dessa pessoa. Então, se essa pessoa quer muito aprender, o resto é fácil, as coisas realmente se ajeitam, né? E que se ela quer se colocar à prova, eu tenho o caminho lá dentro para que ela consiga fazer isso. Eu já imagino o Pedro fazendo entrevista, chegando um cara cheio de marra, com um PhD e não sei o quê, e tal, e quando na verdade você está querendo o cara que está zero ali, para você moldá-lo. Ou seja, eu gosto de falar isso porque a TV está chegando, de repente tem alguém assistindo. Cara, dá tempo de você se programar, não tem idade, não tem momento, dá para começar, né? Você pode buscar uma oportunidade, nenhuma oportunidade vai surgir do nada, do zero, a pessoa se preparou um pouquinho, de repente ele não é uma área de engenharia, mas está na área de vendas, ou seja, a área da construção civil não é a área que está mais crescendo, né, o tempo todo. Nesse ano... Estamos na incógnita, né? Tipo assim, depois de anos, mesmo na pandemia crescendo, esse ano é um ano que talvez, não vou dizer que vai ter uma queda, mas cresceu menos. Mas a gente está indo aí nos últimos anos num crescimento. Ou seja, quem está nos assistindo agora, vendo o Pedro, que está jovem, já num cargo importante, empresariando uma empresa importante, tem jeito, né? A qualquer hora dá para a pessoa entrar. Independente de onde você está, o que você está fazendo hoje, eu acredito muito, Fabiano, que se a pessoa estudar, se dedicar, dá realmente para crescer e ter um desenvolvimento. Não claro que você tem que abrir mão de muita coisa, mas não é um caminho muito complexo. Hoje, realmente, o mercado te dá, você tem o YouTube, várias plataformas para você estudar de uma maneira gratuita e muita gente competente dando cursos realmente importantes no mercado, né? A gente mesmo dá esse tipo de curso lá dentro. Então, se a pessoa quer, ela consegue, sem dúvida ela consegue. Legal demais. Pedro Moraes, diretor de operações da PhD Engenharia. Ô Pedro, obrigado, viu, pela sua presença aqui. A gente acho que conseguiu fazer um papo muito legal aqui de construção civil. Falamos de inovação, falamos de novos caminhos, de novos tempos. E quem quiser conhecer o trabalho aí da PhD, quiser buscar aí mais um trabalho ou, de repente, continuar essa prosa com você, onde que te encontra? Ótimo, Fabiano. Eu sou o Pedro Moraes, no LinkedIn, Pedro Moraes, o pessoal pode me encontrar lá. PhD Engenharia Obras no @ é o nosso Instagram e PhD Engenharia no LinkedIn.
a pessoa consegue nos encontrar lá e a gente consegue bater um papo legal de obras. Mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. E eu agradeço demais a você também que esteve aqui com a gente nesse papo de inovação, construção civil, sustentabilidade, de emprego também, de oportunidade, por que não? A gente volta a se falar numa próxima edição do nosso Economia. E agora?